como vocês estão? Estamos hoje aqui no estúdio da EMAD. Estamos hoje diferentes, num cenário diferente, porque hoje a gente vai fazer uma aula diferente. Vai fazer uma aula maior, uma aula bem divertida, com bastante imagem. Estou aqui hoje com a minha companheira Gine, aqui juntinhas, a gente vai fazer essa aula juntas. E também temos, fazendo a tradução para Libras, Vitória. E vamos começar, né, Gine? Ai, tudo bom, pessoal? Hoje a aula está uma delícia, porque hoje a gente vai pensar e tentar compreender o quê? A arte conceitual, que é uma expressão da arte, né? Poderia nem dizer que é uma modalidade, porque não é, né? Sim. Foi uma tendência da arte que perdurou, que começou no início do século XX, lá pelos meados do século XX, aliás, e perdura, né? Uma arte que está presente, né, na nossa vida hoje, né, nos nossos dias, né, na atualidade. E aí a gente vai começar essa aula já assim, em grande estilo. Vamos para Paris. Oh. Reposer à Paris. Monsieur, pardonnez-moi, est-ce le Sacré-Cœur? I'm sorry, I don't know. And me neither. Okay, I go. Ah, ma petite dame, le Sacré-Cœur, c'est pas ici. Je crois que c'est ailleurs. Aí vocês viram só um pedacinho, né? Infelizmente a gente não pode ver muito porque essa obra ela não está disponível, né? Não está no sistema Commons, então a gente não pode mostrar mais do que esse tempo. Mas vocês podem vê-la, né, no YouTube, se vocês tiverem interesse, vale a pena. Isso que vocês viram aí é um happening, né? Porque a arte conceitual, a arte dos nossos dias, ela é uma arte híbrida, ela envolve, né, várias formas de arte, várias expressões artísticas, e mesmo quando não é híbrida, quando ela está em apenas uma expressão, ela é bem diferente, como vocês viram aí, é um happening, é um acontecimento, né, Um Gine? acontecimento, de repente, né? E geralmente o happening, ele coloca para... o objetivo maior do happening é a relação com o público, né? Exatamente. A reação do público e o público também tentar interferir, o público também se sentir dentro Do espetáculo. do Ali espetáculo. vocês estão vendo, né, que aquelas pessoas que estão ali nas escadarias da igreja, elas não foram contratadas para estar ali. Elas estão porque isso é comum, né, em Paris nessa época, os turistas que vão visitar aí uma das igrejas bem famosas, bem turísticas de Paris, e os artistas aproveitam esse momento para fazer essas atividades artísticas de rua. Então é bem interessante e vale a pena ver. A gente abriu, né, nossa aula com esse happening. Com né, teatro. com teatro. E a gente vai ver a arte conceitual, né, tanto nas artes visuais quanto no teatro. E há momentos em que essas duas artes elas se misturam, né? Sim. E às vezes misturam outras formas de arte também. Sim, o mundo digital chegou e hoje ele entra, faz parte, não só parte integrante, como muitas vezes ele é o mote principal, né? Exatamente, da arte conceitual. Isso. Vamos fazer umas leituras de imagens, vamos dar uma olhadinha, né, em algumas imagens para a gente introduzir esse assunto. Então, aí vocês já estão vendo uma performance, né? Uma performance e, na verdade, é uma performance e ela está dentro... Isso é uma instalação também, né? Também, Ou não seja, deixa de ser, não né? deixa de ser. É só um pedacinho. Aí vocês estão vendo, né? Deu para ver que tem uma artista, né? E ela está como que numa bolha, não é, Gine? Ela está encenando exatamente o que é que quer dizer isso, né? O ser humano numa bolha. Como a gente se comporta dentro de uma bolha, todo sem poder transcender aquilo, né? Pois é, e ali a gente viu, é só um trechinho, a gente vê que é uma mulher, né, jovem,
E tem luzes, né? Além ela está vestida de preto. Luzes né? coloridas, Luzes né? coloridas e ela está de preto. E ela está de preto. Que é uma cor neutra, né? Uhum. Então, cada elemento na arte conceitual, ele é importante e ele tem um significado. Vamos ver mais um pouquinho. Aí vocês estão vendo duas imagens. Eu coloquei duas. Uma é um grafite, né? Que foge um pouco ao padrão, né? Do grafite normal. E a outra é não é uma obra de arte pensada como arte no sentido da estética, de uma exposição. Isso aí é parte de um desfile de modas. E eu quis trazer porque a arte conceitual ela é tão forte, né, no nosso tempo. Que entrou no universo da moda. Ela influencia a moda, a publicidade e outras dimensões da vida. Então, eu quis trazer também esse aspecto para a gente ver. Né? Se vocês olharem aí, vocês estão vendo que é uma roupa, né? É uma roupa de material... meu Deus, esse material está parecendo muito assim, plástico, aquele plástico mais resistente. Mas mais do que o material, é o que ela passa, né? Que ideia. A ideia que eu estou vendo nesse momento, Vilma, seria de um gelo. Parece algo gelado, lembra um né? gelo, pode lembrar também um porco-espinho. Um porco-espinho. Né? Ela passa uma ideia meio agressiva, né? Isso. E aí a gente pensar o que é que o estilista quer discutir, né? Porque a arte conceitual, como ela é conceitual, a gente vai ver mais para frente o que isso quer dizer, ela tem essa preocupação sempre com a ideia. O que aquilo quer dizer? Né? A ideia é que é o elemento mais importante, né? E ele vai ser passado para o público, né? A partir desses elementos, desses signos, né? Vai provocar, ele é uma arte provocadora, né? Porque provoca o pensar. Muitas vezes você está passando por um lugar, é o tipo de arte que você para olhar, porque o que é que ela causa? Estranhamento. Às vezes, na maioria das vezes, ela causa estranhamento. E às vezes ela gera o contrário. Né? Ela gera uma aproximação tão profunda, um encanto, um mergulho. Inclusive, existem artes conceituais que a gente imerge mesmo na obra. Né? Existem algumas situações que o espectador ele faz parte, né, do processo. Entra no processo, na vivência daquela arte. E aí tem também um grafite de um grafiteiro que é bem famoso, e ele é bem conceitual, gente, porque ele é anônimo. Quer dizer, ele tem nome, mas ele é anônimo porque ele é no profile, assim, ele não aparece para a mídia, ninguém sabe. Ele pode estar na exposição e ninguém sabe que é ele. E ninguém sabe que é ele, né? Ele não quer se mostrar porque ele não quer que o grafite perca o seu caráter inicial, né? Sim. Do que o grafite ele surgiu como uma forma de protesto, como uma forma de chamar atenção para questões sociais, políticas, né? Como resistência cultural, né? À invasão, né? do capitalismo, da arte, da cultura de massa, né? Da arte industrializada mesmo, padronizada. Então ele quer e o grafite no processo, né, ele foi perdendo um pouco isso, né? Até porque os artistas começaram a se ficar tornar famosos. Então isso já vem o quê? O capitalismo já entra em si. Né? Hoje no grafite a gente vê, né, são grandes grafiteiros, são grandes artistas com nome, né, com toda uma equipe, com toda uma produção. E aí ele quer manter esse aspecto. Esse aspecto bem, né? Bem raiz, de né? manter essa discussão. E isso já é conceitual. Totalmente. Isso é completamente conceitual. Porque vai de encontro ao tradicional. Ao que está estabelecido. Ao que o capitalismo estabelece. Isso, exatamente. Né? E aí vocês veem que ele é bem interessante, esse artista, é Banks, o nome dele é um artista inglês, que ele é um artista, ele é hiperrealista. O que é isso? O hiperrealismo é uma corrente também, né, que surgiu toda nessa esteira até da arte conceitual, que ela é mais do que a realidade. Né? Por isso que é hiperrealista. Ela transcende o real, né? Sem perder o contato com o real. Sim. Né? É aquela coisa assim que parece uma fotografia, né? Sim. Mas
que a gente vê também que não é uma fotografia, porque ela vai trazer minúcias que às vezes nem a fotografia consegue captar. Ele tem essa capacidade, mas nem toda a obra dele é hiperrealista. Tá? Essa aí mesmo não é. Essa é interessante que ele aproveita o muro, ele não fez uma arte sobre um muro branco, certinho, né? Ele aproveitou um muro todo descascado mesmo, ele explorou esses elementos do muro. Isso. Né? Mas se você olhar a figura ali do menino, a gente vê, né, que parece, de longe, você chega a pensar que é mesmo um menino que está andando ali na calçada. Tá bem... Ele tem essa vertente aí na arte dele. Aqui são dois trabalhos de duas artistas. Eu trouxe essas duas imagens juntas, gente, porque são duas artistas, né? Sim. Mulheres. Esse trabalho está lá no MASP, faz parte do acervo do MASP. E é interessante, eu achei que essas obras elas dialogam, porque elas exploram o espaço vertical e a cor. Sim. Né? Você vê que nessa das ripas, ela explora, ela cria uma imagem a partir da junção desses materiais. Né? Vocês vão ver mais para frente, quando falar arte conceitual, ela vai transcender a questão do material tradicionalmente utilizado para a arte, que era a tela. A tela, Para a né? pintura era a tela ou o papel. Isso. Né? Para a escultura era o mármore. Sim. Né? Ou o bronze. Bronze. Né? Então, os artistas vão transcender esse material, eles começam a introduzir materiais que não são tradicionalmente usados. Até né? materiais que a gente pode chamar de alternativos. Sim, materiais, inclusive até materiais desprezíveis. Desprezíveis. E eu já vi roupas. Sim, tecidos, roupas tecidos. usadas. Isso. Né? Tudo pode ser utilizado nessa poética, né? Porque o que a arte conceitual faz, ela busca uma poética, ela Sim. busca trazer, evocar, né, ideias, sensações, percepções, memórias. E aí ela vai utilizar os materiais nessa busca dessas memórias. Né? Essas duas imagens, se vocês olharem direitinho, a primeira, ela se utiliza das ripas, né? Sim. Que são pedacinhos taliscas de madeira. De madeira. E a outra, ela vai utilizar material plástico, né? Alguns Isopor, materiais né? e pendurados em fios. Sim. Que aí, fio, o que lembra, né? Lembra muito a coisa da memória mesmo, Isso. né? Da memória da composição, por exemplo, dos terços, dos colares. Sim, Não é? De tudo que a eita. gente vai fiando, que a gente vai colocando, né, dentro de uma... Memórias. As memórias. Agora, assim, lendo um pouco, parece a questão das memórias. As memórias, exatamente. Então, é bem interessante. O que eu acho mais legal da arte conceitual, gente, é justamente isso, essa busca por uma poética, de um jeito diferente, de um jeito mais atual mesmo, que tem mais a ver com o nosso tempo. Né? Vamos ver mais um pouquinho? Eba! Chegou. Aí a gente está vendo uma releitura, que a gente vai ver também que é mais um dos elementos utilizados na arte conceitual, né? Que é Sim. quando a gente pega uma obra conhecida de um artista e faz uma nova versão dessa obra, né? Utilizando, ou pode até utilizar o mesmo material que o artista, mas pode Ou utilizar... outros tantos, colagem, né? Infinidade, fotografia. Né? Então, a gente está vendo aí Vocês estão vendo a obra ali no quadro que tem o texto. Embaixo, pequenininho, tem a obra original que foi utilizada, que é o Abapuro, de Tarsila do Amaral, que é uma obra muito importante, né, para a arte brasileira, porque é a obra que representa, marco, né, o movimento antropofágico, né, o modernismo brasileiro. E aí essa exposição é muito interessante porque ela foi proposta para grafiteiros. Então parece que são 20 e poucos grafiteiros que cada um fez a sua versão do Abapuro. E esse grafiteiro ele chamou porque ele fez essa versão. Cleiton, amplia aí, por favor. Então, ele chamou de Credo, né, essa obra. E ele vai utilizar aí... quase que abstrata, né, Gine? Sim, ela quase tem abstrata. as linhas, as formas e as cores, elas têm um significado muito maior do que propriamente a estética. A imagem, ela não é, ela está aí, está aí, mas ela quase que a gente não vê, porque ela vai se
misturando com a forma, né, e com as Isso. cores. Né, e ficou bem interessante, eu gostei muito. Eu acho que Também. esse é um dos que eu mais gostei dessa exposição. Eu vi essa exposição lá em São Paulo, no Museu Catavento, e aí que eu fiquei louca. Digo, não vou levar isso para as minhas aulas. Adoro também. Aqui, essas são incríveis. Ai, Gine, olha só, que interessante. Muito. Você já pensou em cultivar o corpo humano? Já pensou? né? Sabe, aparentemente falando assim, A priori, né, parece uma coisa absurda. E meio macabra. E meio macabra. mas se a gente olhar Existe uma pouquinho poética. mais, tem uma poética que pode remeter a muita coisa. Com certeza. Não é? Por exemplo, a ideia da engenharia genética, de criar partes do corpo para salvar vidas, não é? Isso. E aí o artista colocou essas partes em vasos, como plantas, né, que estão germinando, que brotam. O cuidado mesmo com o corpo, né? E são mãos, mas na verdade, eu acho que ele não está querendo falar de corpo, eu acho que ele está querendo falar, sabe de quê? De gesto. Gestual, os gestos, né? De gesto, Porque as cultivar mãos- gestos. A mão fala, né? Isso, olha, cada mão, observe que não tem nenhuma igual, né? E tem tem gestos bem icônicos. Icônicos. Gestos bem icônicos aí, cada um tem um significado. E essa outra imagem, Cleiton, amplia aí, por favor. Essa outra o artista, isso é uma sala do museu, e o artista colocou como se fosse um pier de madeira. E ao né? redor E ao redor, ele colocou, isso é uma fotografia, Sim. né? Na sala, ao redor tem uma projeção de água no chão. Sim. E dois meninos sentados no final da madeira. E aí cria uma ideia de mar, de Está sentado infinito. de infinitude, de né? infinitude, De isso. observação, de paz. De paz, de troca. De troca. De cumplicidade, né? É muito poético. E Essa obra, jovialidade, né? sim, sim, é olhar para o futuro. Sim. Só que aí também há um outro elemento. Vê sempre a arte que ela é boa mesmo, que ela tem qualidade, ela sempre tem que ter um contraponto, um elemento de tensão, não é? Vê que eles estão olhando para onde? Pois é. Para onde eles estão olhando, esses meninos? O que é que vocês aí em casa, aí do outro lado da telinha, o que é que vocês veem aí, o que é que eles estão olhando, gente? É o branco. É o branco. Isso diz muita coisa. Muito. Por quê? Porque o branco é só o infinito. E cadê a concretude da vida que eles vão viver? Eles mesmos vão ter que pintar. Vão ter que pintar, vão ter que construir. Então, eu acho que ele passa muito essa ideia mesmo de que a vida, né, é uma tela em branco. Em branco, que a gente vai exatamente. ter que construir. Vê que coisa poética. E cada um né? tem seu infinito particular. Você Sim. que vai construir esse infinito. Né? Você pode trocar com alguém com quem você tem, né, empatia. Empatia, amizade. Mas é único, é de cada um. Olha que coisa linda. Eu acho isso incrível na arte conceitual, né? Essa poética, essa capacidade de dizer tanta coisa com uma imagem. Pois é. Né? Vamos mais um pouquinho. Olha essa. Essa eu achei incrível. Um paredão. Amplie o seu olhar. Praticamente cheio de grita lupas. isso. E cada lupa, não deu para na foto, eu não consegui ampliar. Eu tentei, não consegui. Quando amplia, distorce. Mas dá para a gente ver. Cada lupa tem um texto ampliado. Tem um verbete. Tem uma ideia. Né? E aí ele traz, talvez, há tantas possibilidades. Muitas. Né? Aqui, mas eu achei assim que foi exatamente que cada verbete desse vai abrir um pouco os teus olhos, né? Teus horizontes. Não está visível Não facilmente. Você precisa usar um instrumento. Isso. Né? Você precisa de um instrumento, de uma ajuda para poder olhar, para entender. Eu acho que... E também o conjunto todo de lupas, talvez ele queira passar a ideia de que a gente precisa de muitos olhares, né? De muitas Sim. lupas. Não é? É tantas possibilidades. Várias né? possibilidades Muitas- de leitura de e de sentimento. Sim, Né? pois Que é o que realmente a arte conceitual, ela chama tanto você a refletir, mas a sentir. Existe, inclusive, umas que você pode sentir pelo tato, Sim. outras pelo cheiro, Exatamente. até mesmo a degustação. Já, Ah, né? existem obras Existem que obras. envolvem
Obras que são mais sensoriais. Sensoriais. Essa, ela não é tão sensorial, ela é mais mesmo do pensamento, né? Da imersão O visual subjetiva, né? subjetivo. Vamos lá, vamos seguir que tem... vamos ver essa performancezinha. Essa é bem atual, vamos prestar atenção aí. E vocês aí em casa vão olhando e vão fazendo as leituras de vocês, né? O que vocês estão vendo e sentindo com isso é muito importante, é o essencial nessa aula. É você abrir os olhos e ver. E fazer a minúcia daquilo que você... O que é que você Isso. está vendo, quem são... Olhar os detalhes, né? Porque Cada o artista detalhe. conceitual, ele é detalhista, né? Nada é Isso. gratuito na arte conceitual. Ele coloca a poética É. em pequenas Em coisas. pequenas coisas. Aí vocês estão vendo jovens, né? Usando o Sim. celular e andando em círculos. E sem olhar para onde estão andando. E não olham uns para os Não, outros, eles param em isso. frente, olham para o nada e voltam. E ele mostra pessoas bem diferentes, né? Tem pessoas de Isso. várias alturas, né? Várias De etnias. várias etnias. E todas, mas elas estão vestidas do mesmo Do jeito. mesmo jeito. Né? Elas estão usando a mesma roupa. O que né? quer dizer muita coisa. Sim, talvez ele esteja questionando essa coisa que a Essa gente padronização quer. Essa da padronização moda. da moda, exatamente. Que a gente quer tanto se individualizar e acaba ficando, às vezes, igual a todo mundo. E, não na é? verdade, uma outra coisa muito mais forte aí, que é exatamente ninguém se vê mais. Ninguém se vê, porque a gente está olhando tudo através da tela, né? Há muitas leituras para Muitas. essa imagem Essa aí. performance é maravilhosa. Olha essa obra. Essa é uma Uau. essa obra, gente, isso aí são... a parede é de metal e essas barras são ímãs. Então, cada espectador que chega pode mudar a obra. Pode trocar a posição das barras. Que delícia! É uma brincadeira, a possibilidade de dar ao espectador também a oportunidade de criar Sim. no museu, dentro de uma galeria de arte. Vê que interessante. Né? Você vê que tem umas barras ali encostadas na parede. Dá uma ideia Então, de continuidade, né? sim. Como você vai continuar isso? E de descontinuidade também, porque a pessoa que chega depois pode mudar tudo. Mudar tudo. Ela pode continuar, mas ela pode também quebrar com toda a estrutura e refazer essa estrutura. E, Eu na achei verdade, incrível. isso é um pouco, indo para uma poética maior, faz parte da vida do ser humano. Sim, sim, De também. repente vem naquele trilho e tum, muda. A muda gente, tudo. exatamente, Gina, a gente tem essa continuidade e descontinuidade o tempo todo, né? Vamos ver mais? Tem tanta coisa pra gente ver Menino, que... maravilhas. Eu peguei muitas imagens, porque a gente hoje vai fazer uma aula um pouquinho maior, né? Sim. E aí, e também é uma oportunidade pra gente conversar com calma, destrinchar. Então aí vocês estão vendo duas imagens que têm uma certa... Elas dialogam, né? Dialogam entre si totalmente. Elas dialogam porque são obras de autores diferentes, mas elas dialogam. E aí isso é fotografia conceitual, gente. É uma das vertentes da arte conceitual, na Sim. expressão fotográfica, porque o fotógrafo conceitual, ele não fotografa o que ele vê, ele cria a imagem que ele quer fotografar. quer fotografar, Então, é a diferença, né? Ele monta a fotografia. Ele monta aquilo que ele quer expressar, que ele quer expressar. provocar. E aí a gente vê um fundo branco com os ovos. Primeiro que ele colocou os ovos em pé, né, o que já é uma façanha. Já tem É uma isso. façanha colocar esses ovos em pé. E eles são essencialmente iguais, com uma diferença. Mas se a gente olha direitinho, as sombras são exatamente iguais. Né? Então, eu acho que ele quer puxar mesmo essa discussão, né, da essência de quem a gente é, e dessa luta que a gente vive hoje. E, quer dizer, sempre, mas hoje ela está muito exacerbada, né, em uma polarização política que envolve também questões, né, raciais. Né? Então, ele vem discutir um pouco isso. E na outra, eu acho que ele já vai para um outro caminho, talvez o caminho da moda, Sim. do modismo, né, Gine? Essas bananinhas aí, que são todas da mesma cor, né? Isso acontece muito na moda, né? Sim, porque cada ano é eleita uma cor. Por exemplo, desse ano eu estou vestindo, é o purple, né? É o púrpura, né? O Pois é. roxinho. As nuances de roxo esse ano, né? Calhou de ser uma das minhas cores prediletas, mas existe isso. Sim. Então, talvez o artista, a gente não sabe, não tem como saber, e a arte não é para ser explicada. A arte é para ser sentida. Pois é, né? porque na Vivida. verdade essa arte você olha e você, o seu eu, a sua compreensão de mundo
vai ver a mensagem que está naquela tela. Pois é, essa é uma das grandes questões da arte conceitual, Gini, porque há muita crítica, porque é uma arte hermética, porque o público não sabe exatamente o que é que o artista queria. Mas será que a gente sabe quando vê uma arte não conceitual? Quando a gente vê uma obra de Goya ou de um outro artista, né, de outro período, a gente sabe exatamente o que o artista queria passar? Não, também. Né? A gente sabe o que a gente sente dali. Exatamente. Ele quis comunicar algo, mas tem tantos signos que você pode pegar esse signo aqui e esse, e outros podem pegar aquele outro signo que está no meio. E aí... As obras são complexas, às vezes a gente vê uma coisa que ninguém vê, que só a gente vê. Né? Mesmo numa obra barroca, numa obra renascentista, numa obra clássica. A gente pode ir para uma obra que todo mundo conhece, que é Romeu e Julieta. Sim, no teatro, né? Todo mundo pega a mensagem do romance, da tragédia, de por que os pais foram contra e tal. E no final das contas, quem sabe Shakespeare não quis apenas dizer que o final foi trágico porque eles foram desobedientes. Pode ter uma lição de moral aí, em vez de ser uma história, um romance, um amor. Então, assim, não existe... a obra de arte, seja ela conceitual ou não, ela é feita a partir do público também. Isso. Né? John Dewey, que é um grande pensador, ele dizia isso, que a arte ela se completa com o público. Né? O público que aprecia, ele também faz a obra. Né? Então, eu acredito nisso. Né? Bora lá. Essa obra é uma obra interessante. Isso não é um prédio, tá, gente? Isso é uma obra de arte. Isso embora se confunda com arquitetura, na verdade isso é escultura. E essa também é outra questão da arte conceitual, com aquele hibridismo que eu falei. Sim. Né? Que as linguagens, elas se misturam. Os limites entre o que é pintura, o que é escultura, né? São tênues, São né? bastante difíceis de demarcar, né? Verdade. Vamos ver mais um pouquinho. E aí, o que é que esses trabalhos têm em comum? O que é que vocês aí em casa, o que é que vocês acharam? O que é que tem em comum esses trabalhos? E aí, Gini, o que é que tu acha? Tem alguma coisa em comum esses trabalhos? Todos esses que a gente viu? Tem. Eles são extremamente provocadores e dentro dos seus signos existe o ser humano. Né? O ser humano em sociedade. Sim, além disso, tem a coisa da desconstrução técnica mesmo, né? Desconstrução técnica. É muito importante que a gente diga isso, porque muitas vezes, qual foi a técnica que você usou? Não é? Não tem, é muito difícil estabelecer. Porque né? mesmo na arte tradicional porque, por exemplo, Van Gogh pintava diferente de Picasso. Mas aí a gente dizia, não, mas é pintura a óleo. Né? É pintura a óleo. Já tinha um Mas rótulo o jeito normal. de pintar era diferente. Era diferente. Já na arte conceitual é mais que isso, porque cada material é diferente. Completamente. E aí, por serem todos diferentes, a gente pode dizer que não tem nada em comum. Mas tem em comum pelo menos isso. Né? A poética, a provocação. ideia, a provocação e o fato de desconstruir a ideia daquela arte, né, que só se utilizava de materiais tradicionais, né, que existe até uma hierarquia, né, existia até uma hierarquia de que determinada técnica, por exemplo, pintura a óleo era mais importante do que pintura em guache, do que têmpera, do que pastel, do que aquarela. Né? Até nisso tem hierarquia, tinha essas hierarquias. Então a arte conceitual ela quebra até com isso. Com né? certeza. Ela estabelece mais que existe um material que se sobrepõe a outros. Né? Até porque a vida cotidiana, então esses materiais eles podem ser também utilizados e é até mais perto, né, do ser humano. E aí eu faço uma pergunta provocadora também. Toda arte não é em si conceitual? Né? Vamos pensar, eu não botei a pergunta, mas era para ser uma pergunta. Então, toda arte em si ela é conceitual, porque toda arte tem uma ideia, toda arte tem uma intenção, toda arte tem um conceito. Mas convencionou-se chamar esta forma de arte de conceitual, porque o conceito, a ideia nela, vai além do material, vai além da técnica, tá? Se sobrepõe à técnica. Por isso ela ganhou este nome. Mas a gente pode dizer que toda arte em si tem a essência, né, de um conceito, de uma ideia.
Vamos seguindo para a gente. Agora a gente vai entrar nos conceitos do conceito. Isso, tem que ter esse conceito bem, né, alinhado para vocês. Né? É. Então, a arte conceitual é uma vertente da arte, tá? Ela surgiu lá em meados do século XX, né? E ela vem dentro daquela ideia do século XX que a gente estudou na aula passada. Vocês viram, a gente estudou, né, que o século XX foi um século com bastante revolução, com muitas mudanças na estrutura social, política, econômica, e isso não podia deixar, a arte não podia ficar de fora, como a gente viu, né, naquela aula também sobre o teatro épico, né, gente? Isso. Que tinha tudo isso em jogo, né? Coloca aí, Cleiton, por favor, em tela para a gente, para que eles possam fazer uma leitura rápida aí. Né? Então, desde o seu surgimento, a arte conceitual esteve atrelada à fotografia. Sim, isso é importante, né? Lembrar. Isso foi muito importante, porque a fotografia, ela registrava, porque tem umas obras conceituais que elas são efêmeras. Isso. Né? Elas não têm duração. Então, a fotografia, ela foi muito importante para registrar essa arte também. Mas ela também foi um elemento muito utilizado, né, para a produção da arte. Então, uma característica da arte conceitual é o que a gente já falou bastante, né, o abandono do formalismo, os temas também, né, saiu daquele tema da idealização da arte. Essa abordagem de temas ela foi ampliada, né, para outros conceitos, os materiais e a própria arte, né, passou a ser questionada. A própria arte passou a ser tema Sim. da arte, né? Então, as obras passam a ser construídas a partir dos conceitos, das ideias, além, né, saiu daquela força do material, começou a misturar materiais, né, a quebrar a fronteira entre as expressões artísticas do desenho, da gravura, da pintura, né, e misturar também com o teatro, misturar com a dança, Sim. misturar com a música. Então, essa é uma arte bastante rica, né? Isso. Então, o termo arte conceitual, ele foi usado pela primeira vez por Henry Flint em 1961, né, os métodos de expressão deste movimento, além da fotografia, como eu já falei, incluem textos, performances, esculturas, pinturas, vídeos e instalações artísticas, só para citar alguns. E aí, gente, essa performance, essa apresentação teatral que os atores usam, o espaço, a expressão corporal, o que é que vocês estão lendo aí? Eles estão contracenando tanto com o cenário, como uns com os outros, sozinhos. O público está sentadinho, só assistindo. Né? Vocês viram, o público está lá sentadinho, só assistindo, mas eles chegam perto do público. Né? Interessante, né? Eu achei muito legal. Essa obra é uma performance, né, Gini? É um performático. É uma arte performática. Isso. Ela tem público ou ela fez só vídeo? Eu fiquei em Não, dúvida. tem público. O público está bem sentadinho, bem recuado no escuro, né? A iluminação, ela está exatamente centralizada aonde eles vão desenvolver a ideia, né? Um texto corporal. Eu achei muito interessante. A música, você vê que é diferente, né? Que são mais ruídos do Bem que música. ruídos, né? Um pouquinho só de incidental. E mediante a música e a iluminação, vão fazendo o clima daquilo que eles querem, que eles estão vivenciando, né? Que é uma vivência, muito mais uma vivência, para que o público possa pensar sobre aquilo. Como é que eu me sinto vendo essas pessoas
aglomeradas e de repente cada um buscando o seu lugar. Não é? Eu achei bem legal esse trabalho. Eu queria poder mostrar mais, mas a gente tem tanta coisa para ver. Eu coloquei um QR Code aí, né? Ótimo. Para quem quiser assistir mais, é só apontar o celular para esse QR Code aí, que vocês vão ver esse vídeo completo. É uma peça de teatro completa, né? Que aconteceu, foi encenada no Uruguai, em Montevidéu, em bem Montevidéu. interessante. Vamos E seguindo, tem que a um gente... textinho também, viu? Que É? vocês vão. É um texto muito bom que. Depois você bota no Google Tradutor. Você põe assim, de espanhol para português. E ele traduz e você lê a proposta do espetáculo. Ah, legal. Eu fiz esse slide aí, né? Como se já não tivesse provocação Adoro! suficiente. Como surgiu a arte conceitual? Aí Marilyn disse, foi um processo, meu bem. Vamos ver como é que foi esse processo. Lembram da aula passada, o professor Luciano esteve aqui. Quem não viu, pode ver. Eu botei mais um QR Code, agora estou com a mania do QR Code. Adoro QR Code. Facilita. Facilita bastante. Então, tem um QR Code aí que leva você para a aula passada. Não, foi a passada? Foi, né? Foi a aula Sim, passada. a aula passada. Sim, foi a aula passada. O professor Luciano fez, né, uma abordagem bem legal sobre o século XX, né, que ele disse que é o breve século, porque aconteceu tanta coisa. Eu fiz esse slide para dar ideia mesmo do que foi o século XX, né, uma sucessão tão violenta de coisas que aconteceram. É bem né? provocador o seu slide. E tá aí a bomba, teve guerras, teve também liberação sexual, Isso. teve, né, o mundo do entretenimento, a indústria cultural, o cinema, a fotografia, as artes. Foi muita coisa, gente, além das mudanças políticas, sociais. A Então internet. a arte os artistas piraram. Com certeza. Né? Tanto no teatro, que a gente viu na aula passada falando do teatro pós-dramático, a gente falou também sobre o teatro épico, né? Vocês podem ver outras aulas que a gente fez, que o teatro épico, né? que teve tudo a ver também, né? Com todas essas mudanças do século XX. O teatro ele se engajou com a parte didática mesmo, com a questão de educar o povo através do entretenimento teatral. Por conta das mudanças mudanças políticas. Né? O crescimento mesmo da indústria, a industrialização. Exatamente. Né? Uma maior circulação de riqueza, de produção de riqueza e produção de conhecimento. Então, foi um século, assim, que foi 100 anos que valeram, acho que por 1000. Por 1000, né? Acho que aconteceu mais coisa no século avanço. XX do que em todo o resto né, dos milênios da humanidade. Verdade. É impressionante, foi muita coisa. Então, a arte, ela sofreu essa influência, minha gente, foi uma enxurrada de coisas. Totalmente. Né? Então, como é que foi isso? Então, primeiro, logo no início do século, na viradinha do 19 para o 20, os artistas, né, quebraram com todas as regras, né, e criaram as vanguardas. Tem 2 QR Codes aí também, que a gente já fez essa aula. Eu não vou entrar por esse caminho, porque a gente já fez. Quem não assistiu, tem 2 QR Codes aí que leva para 2 aulas, onde nós falamos sobre a arte moderna, sobre as vanguardas, né, que vocês estão vendo aí representadas cada uma por uma imagem. O dadaísmo, o cubismo, o surrealismo, o expressionismo, o futurismo são as mais importantes, mas houve outras vanguardas, tá? outras vertentes, né? Da arte naquele momento, e que desembocou, né? Que tudo isso foi como um monte de riacho. Fluindo, que veio desembocar num rio maior que é, né? Foi não, porque ela é ainda, continua, né? Ela né? continua, ela é a arte que está mais forte, mais presente hoje, Isso, a arte conceitual. arte conceitual. Então, como era mesmo essa arte? Aí a Marilyn diz, era muito diferente de tudo. Então, a pessoa que começou esse processo da arte conceitual foi o Marcel Duchamp, que é um francês. Isso. Ele era dadaísta, mas depois ele extrapolou o próprio dadaísmo. E ele começou a construir objetos, né? Ele questionou, ele botou um pinico, um urinol numa galeria de arte. Essa peça que vocês estão vendo aí, Isso. Ele foi convidado para uma exposição de arte moderna, né? Sim. E ele pegou e disse que não concordava com nada do que estava sendo feito, porque ele achava que era mais do mesmo. Né? Ele queria causar, mas ele queria questionar a arte. Então ele escreveu Isto é Arte, e colocou no urinol e colocou na exposição. Isso foi
uma provocação imensa. Nossa, isso aí mexeu com toda a Avante arte. do tempo, porque imagina, eu super tradicional naquela época, acostumadíssima com esculturas, com tinta a óleo, e me dou de cara com urinol. Me Urinol, questionando. igual ao que tem no banheiro, No banheiro masculino. banheiro masculino de qualquer boteco. Isso, Né? Então, imagina. meu Deus, como é que eu posso tirar um pinico, né? Um vaso sanitário do banheiro e colocar na galeria e perguntar se isso é arte? Foi uma verdadeira, né? Não, E aí nossa. ele começou nisso aí, outros artistas começaram também a questionar, e aí começou essa arte conceitual, minha gente. É tudo isso. Cleiton, coloca essa tela aí, tem muitas palavras aí, né? E a gente ainda vai ver uma outra tela que é parecida com essa, você vai pensar que é a mesma, mas não é. São outras palavras. São outras palavras, então eu vou trazer rapidinho o que cada uma dessas Vamos lá. quer dizer, né? Bora lá, a gente me ajuda aí. Bom, arte é igual a ideia, conceito. Isso E a o que é gente que isso traz? Isso aí a gente já falou. Já falou bastante, Isso. né? Aí tem lá, ó, embaixo, novos recursos estéticos E uma desconstrução. e uma desconstrução. A sensorialidade presente constantemente. Exatamente. E a impermanência, ou seja, não é permanente. Desmaterializado. Desmaterializado. Né? O que é desmaterializar? Como é que a gente pode desmaterializar alguma coisa? Né? Vai virar um fantasma? Isso é só um termo, minha gente. Claro que as coisas não são desmaterializadas de Isso, verdade. né? Foi o termo usado para dizer que os materiais Sim. tradicionais, aqueles materiais que eram, que estavam no topo, né, no round lá, no ranking, estava buscando essa palavra, estava no ranking assim, do valor artístico, eles deixaram de ser importantes. E agora um urinó, Sim, uma caneta, caneta. um pedaço de papel velho, é tão importante quanto, né? A não permanência a gente já falou. Vamos seguindo aqui. Aí a gente está vendo uma coisa bem interessante. Ah, O que é que a gente vê aí? A gente vê duas obras de dois artistas, não é do mesmo. Parece, mas não é. O primeiro objeto, isso aí é um objeto de utilidade, isso é um porta-garrafa. Um objeto para escoar a garrafa. Você quer tirar o líquido das garrafas para não dar mosquito da dengue, por exemplo. sim. Né? Então, e o Duchamp pegou, como ele fez com o urinol, ele pegou esse negócio aí de secar a garrafa e colocou no museu também, questionando, acho que ele sujou de tinta para dar uma variada. E aí a Regina Silveira, que é uma artista brasileira, né, já do final do século XX, ela faz uma citação. Citação. É uma citação, ou não é uma apropriação, é uma citação da obra do Duchamp. Isso é uma coisa que acontece muito na arte conceitual. A gente pode ter releituras, Leituras. a gente pode ter citação, Citação e apropriação e intervenção. E a São intervenção. formas de utilizar a arte que já existe para fazer uma arte nova. E aí, vê que interessante a poética. Amplia aí, por favor. Vê que interessante a poética da Regina. Aqui do lado esquerdo, vocês veem a obra do artista, o objeto. Sim. Do outro lado, vocês não veem objeto nenhum, vocês veem uma sombra projetada do objeto. E o objeto não está presente. Oi? Como é isso, né? É a desmaterialização. A desmaterialização. E a mesma sensação você consegue ter. Esse objeto deve estar por aí, né? Né? A sombra. Como é que eu tenho a sombra do objeto sem o objeto? Sem o objeto. Né? Uma coisa meio vampiresca, né? Não. Então, ela quer justamente trazer essa discussão da ausência, da impermanência. Né? Vê que interessante. Como uma coisa aparentemente simples, mas não é tão simples, Não, né? a poética, ela tem muita coisa para se pensar. Outra obra da Regina Silveira, citando o Duchamp, essa roda, Sim. né? Você vê que o Duchamp fazia, ele pegava coisas que não tinham nada a ver e pegou uma roda de bicicleta e colocou num banco. O que ele queria com isso? Ele queria questionar a utilidade das coisas e a utilidade da arte. E a arte tem que ser útil, entendeu? Bom, no momento em que ele bota a roda de bicicleta em cima do banco, ele inutiliza o banco e a roda. E a roda. Nenhum dos dois serve mais para a função que eles... Foram criados. Para a qual eles foram criados. Vê que interessante, que sacada, né, do artista. E aí a Regina faz de novo a mesma coisa, ela coloca a sombra da roda, né, sem a roda.
Então, a mesma parte O da banco, olha, o banco, tudo, tudo, a tá roda, tudo, a tá roda, o banco tá tudo lá, Isso. né? Sem o objeto. Sem o objeto. Porque é parte da mesma exposição, mas eu quis mostrar um outro exemplo. Sim. Vamos seguindo que o nosso tempo, olha o nosso tempão que a gente achou que tinha, Gine, já está indo Já embora. tá indo embora, né? Vamos ler essas outras aí, Gine? Arte igual ideia e conceito ainda dentro de quê? Da ressignificação da técnica, da instalação, da apropriação, que a gente falou já o que era, da releitura, da citação. E tudo isso, a desmistificação do artista. Do artista. Isso é bem interessante da arte conceitual. Porque ele faz uma arte, minha gente, que qualquer pessoa, em tese, poderia fazer. Em tese. Porque é fácil dizer, eu pegava essa roda e botava em cima desse banco, mas você não botou. Quem botou foi do Champ. E a ideia de questionar, quem passou noites a fio questionando e vendo uma forma de mostrar essa questão foi ele. Ele desmistifica aquela coisa de que para você ser artista você tem que ter um dom especial, Divino, um né? dom divino, você tem que ser uma pessoa inspirada. No momento em que você pode pegar uma roda de bicicleta, pregar num banco e fazer uma obra de arte. Então, eu não preciso ter tanto domínio técnico para ser artista. O que eu preciso ter é ideias. Então, vai desmitificar essa ideia do artista artesão que domina as técnicas, né? Porque agora o que conta é o conceito, é a ideia. Isso. Né? Isso é bem interessante. E como a gente falou, né? Nada de novo, né? Tem um ditado que diz que na arte moderna nada se cria, tudo se copia. Então, a arte conceitual, ela brinca um pouco com essa ideia no momento em que os artistas começam a utilizar obras de outros artistas, Sim. além dos objetos do cotidiano, além de usar os materiais que não são usuais, né? Coisas da vida mesmo, do cotidiano, do mundo do trabalho, coisas industrializadas, né? Todo tipo de coisa serve para a arte conceitual, né? Então, ele vai quebrando com toda essa mitificação. Vamos ver mais um pouquinho. E aí, a influência na arquitetura. Olhem isso aí, minha gente. Vocês pensaram que era só isso? Isso Olha é a arquitetura. Um prédio. Isso é a escola de circo de Moscou. Olha só, Moscou. De Moscou. Né? Vê que coisa incrível. Isso é uma obra de arquitetura conceitual. Né? Ele vai buscar o quê? Toda a magia do circo, já para, né, dos acrobatas, né, dos trapezistas. Pronto, me lembrou muito né? as acrobacias, né? Então é como se uma acrobacia ela fizesse um arco e esse arco poderia se tornar algo, enfim. Minha gente, é muito bom. A arte conceitual na arquitetura, ela vai do mesmo jeito que na arte, ela só não pode prescindir tanto dos materiais, né? Porque não tem como você fazer um prédio sem os materiais que são típicos da construção de um prédio. Tradicionais, tem que ser, né? porque né? tem que sobreviver tradicionais todo mundo. ou modernos, mas tem que ser dentro de uma segurança, dos né? padrões, da funcionalidade, da porque funcionalidade. a obra tem que funcionar, né? A arquitetura é feita que ela tem uma função, né? Isso. Ela é uma igreja, ou ela é um prédio de moradia, ou ela é uma escola, ou ela é, sei lá, uma obra, né? Sempre tem uma função, né? Então, a obra arquitetônica, ela é funcional. Isso. Então, ela pode ser conceitual sem perder a funcionalidade, né? Vamos seguindo. E aí, né, um texto de um pensador brasileiro, né? Um dos fundadores do grupo Fluxos, falando um pouco, né, sobre o que é arte conceitual, né? Dessa quebra com essa visão de mundo burguesa, consumista, né, hierarquizada, né? Então, a arte intelectualizada, né? Isso aí eu nem diria tanto, gente, porque também a arte conceitual não deixa de ser. Não deixa de ser, busca muito, né? Mas ela quebra com essa poética. com a desmitificação do artista, ela quebra também com essa ideia. Até porque no passado quem era artista? Era gente rica. Gente rica. Né? Os pobres não tinham acesso, né, à produção de arte. Então, ela vem a arte conceitual até nisso, ela vem quebrar, né, com essa rigidez. E aí os artistas, né, eu botei aí brasileiros e não brasileiros, né, do lado do Brasil, Cildo Meirelles, Lígia Clark, Paulo Bruschi, nosso Paulo Bruschi. Paulo Bruschi. Aqui de Pernambuco, dos mais importantes artistas conceituais do Brasil, respeitadíssimo. Muito. Regina Silveira, né, que eu mostrei a obra dela, o Hélio Oiticica, que também é um pioneiro da arte conceitual, né, no Brasil. Rosana Paulino. Eu não consegui imagens de todos esses artistas, minha gente, porque
complicada essa coisa do direito autoral, por isso eu estou citando e não pude trazer todos. Alguns eu trouxe meio que na ousadia, assim, né? E dos internacionais, né, tem o Boys, a Marina Abramovic é brasileira, ficou do outro lado também. Dennis Oppenheimer, Yoko Ono, a ex do John Lennon, né? Ela é uma artista conceitual. Cristo, que é aquele que gostava de empacotar o mundo todo. Sim. E o Ben Heine, que é um artista que a gente vai ver já. Ai, gente, só falta 10 minutos, vamos correr. Eu acho que eu vou até pular, vou passar para o Ben Heine. Porque senão a gente não vai ter tempo para concluir a nossa aula. Eu trouxe esse pensamento aí, esse texto que eu acho lindo. Esse texto, essa citação. Aí eu quis trazer uma citação para ser conceitual também. Essa citação é do livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Eu gosto, né? Eu gosto dessa é um obra. livro incrível, né? E ele diz, até então, tinha pensado que cada livro falava das coisas humanas ou divinas que estão fora dos livros. Agora, percebia-me que não raro os livros falam dos livros. Ou melhor, é como se falassem entre si. Eu achei que essa fala do Adson, essa é uma fala do Adson, né, que é o personagem principal, né, que é o noviço. O noviço e tal. E ele falando para Guilherme de Baskerville, que é o seu mentor. É um livro que vale a pena ler, não é um livro fácil, né, mas eu acho que um estudante do 9º ano, acho que ele já dá conta de ler O Nome da Rosa. Alunos meus leram Les Misérables, então vão ler esse também. Vai ler. Esse livro é incrível. Maravilhoso. E eu achei esse trechinho, quando eu li, eu fiquei encantada. Porque, para mim, ele me remete muito à arte conceitual. Isso. Porque do que fala a arte conceitual? Além de falar das coisas humanas e não humanas, divinas, espirituais, transcendentes, né, de toda a natureza, porque a arte, como já dizia Shakespeare, né, nada que é humano é alheio, né, à arte. Então, e até o que não é humano também. Então, do mesmo jeito que os livros, a arte conceitual, ela fala de arte. Né? Ela fala das coisas humanas, das coisas não humanas, e ela fala de arte. O mote é o ser humano, né? E ela, mais do que fala, ela se utiliza da própria arte, né? Na citação, na apropriação, na intervenção. Né? Quando você pega uma obra de um artista e faz uma intervenção naquela obra, quando você cita, né? Como a Mona Lisa mesmo, que é tão utilizada. Sim. Né? Tanta gente já fez releitura da Mona Lisa, né? Eu nem trouxe porque vocês já estão cansados de ver. Né? A minha preferida é a de Botero. Sim, pois é. Vamos seguir. Aí eu tenho uma atividade para vocês. E é uma atividade ao mesmo tempo que é parte do conteúdo também, porque eu queria mostrar esse artista, que ele é incrível. E a atividade, a proposta, aí vocês podem ver com os professores de vocês, seu professor, sua professora. Essa atividade eu realizei em sala de aula com alguns alunos, aliás, com algumas turmas, e eu até trouxe para mostrar a vocês, que é criar uma releitura, se utilizando da apropriação de imagens gráficas e produzindo desenhos, que por fim, ficou juntinho ali, que por fim serão fotografados. Essa atividade, ela é fácil porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera na mão, né, com o celular. Então, vou mostrar primeiro o trabalho do artista que inspirou a atividade e aí a gente segue com a atividade. Então, esse artista chama Ben Heine. Ele é um artista, embora ele tenha nascimento na África, ele é, se não me engano, da Costa do Marfim, tá ali, né? Isso. Ele nasceu na Costa do Marfim, mas ele foi criado na Bélgica, então ele tem nacionalidade belga. E ele é um artista incrível, ele é um ilustrador, mas ele é também um ensaísta, ele é um escritor, ele é fotógrafo, ele faz vários tipos de trabalho de arte. E o trabalho dele é incrível, porque ele faz uma intervenção em imagens. Caneta e câmera, ele coloca... ele também é hiperrealista, isso, né? Mas nem sempre ele é. Às vezes ele se utiliza de um desenho bem simplório. Aí vocês estão vendo na imagem que tem uma foto e ele não só, vê como ele foi, ele não só fez um desenho para fazer uma intervenção na foto, como ele ainda queimou. Isso. E ele queimou e fotografou o desenho sendo queimado. Vê que interessante essa obra aí. Esse clique aí está perfeito. Ele se utiliza de técnicas bem inovadoras na arte. Aí vamos ver outra aqui.
Amplia aí. Olha essa, que interessante. Ele pegou uma foto de 2 pássaros que parecem que estão conversando, né? Cada um numa cadeira. Vê que interessante esse clique, né? E aí ele recriou a imagem do passarinho num pedacinho de papel, segurando um sonzinho com fones de ouvido. Vê que interessante. E aí ele ainda colocou as notinhas musicais, né? É como se o som dele também estivesse saindo através do aparelho sonoro. Na outra tem uma moça numa praça, sozinha num banco, e ele acrescentou um cavalheiro no outro banco. Isso ele fez com pintura. Vocês observam que ele está segurando o papel, né, na mão. Ele faz questão, ele podia fazer e colar em cima e tirar foto. Mas ele faz questão de que a mão apareça, né? Porque ele quer mostrar essa intervenção. Você pode recriar as coisas, isso, né? Exatamente. Eu até coloquei um texto aí, né, sobre isso. Então, as imagens geralmente mostram um esboço desenhado à mão, mantido e fotografado pelo artista para infundir cenas comuns com novas narrativas surrealistas, né? Visionárias ou romantizadas. Então, a mão visível de bem representa a conexão entre o visualizador, o artista, e a obra de arte. Heine não recria fotografia, ele reinventa. Olha aí, ele botou um ursinho, volta aí, por favor. O ursinho sentado na cadeira, ali tem uma paisagem, né, como se fosse um mirante, né, de um restaurante. E tem um urso ali sentado tomando um suco, né? Tá tomando uma mamadeira, uma coisa assim. Uma coisa. Bem interessante. Então, a minha proposta é vocês escolherem uma foto qualquer, pode ser uma foto publicitária, de uma revista, e aí você vai criar pega um pedacinho de papel, pode ser de caderno. Quando eu fiz o trabalho na escola, eu fiz questão que fosse uma folha de caderno com pauta. Sim. Porque eu quis marcar bastante a ideia de que era um trabalho de estudante. Então, a gente já tem um conceito aí, uma arte conceitual. Né? Qual era a minha ideia? Era que ficasse claro que eram trabalhos desenvolvidos na escola por estudantes. Né? Brincar um pouco com essa ideia até que o estudante fica, às vezes, matando aula sem matar a aula. Né? Às vezes está na sala, mas não está prestando atenção porque está desenhando no caderno. Então, hoje eu vou trazer toda essa discussão. E assim, os meninos amaram fazer esse trabalho. Não é nada demais. Você corta o pedacinho, você pode colocar em cima, pode decalcar, porque tem que coincidir. A imagem que você cria tem que coincidir com a imagem, como o Ben faz. Ela tem que fazer sentido, mesmo ela sendo surrealista, imaginária, ela tem que fazer sentido. Vamos ver o que os meus alunos criaram. Olha só, amplia aí, por favor. Olha que essa primeira eu achei maravilhosa. Fantástica. Isso aí, gente, ela é uma foto de um pássaro, de um tuiuiu, se eu não me engano. E aí ele, tanto é que embaixo ali das pernas, dá para ver ainda as patinhas do passarinho. Então ele desenhou um menino, e você vê que ele encaixou perfeitamente na asa, né? E ficou como se fosse um anjo. Eu achei muito poética essa. Essa né? ficou muito linda. É muito criativa, né? A liberdade criadora. Do outro lado, ele colocou, isso era um menino soprando como se fosse um cone, uma brincadeira, e ele colocou saindo fogo. Ficou muito perfeito, muito saindo bonito. Fogo do cone, eu achei também incrível. As mãozinhas que vocês estão vendo é a mão do estudante. É a mão do estudante. Vamos ver mais? Eu fiz bastante. Eu fiz essa atividade com umas 5 ou 6 turmas. Olha só, ali na imagem, aquela da panela quente, na imagem o cara está carregando um computador pegando fogo. Olha aí, exatamente, a panela quente. Ele botou uma panela quente, substituiu por uma panela quente. E esse outro, ele inverteu, ele fez uma paisagem. Sim. E dentro dessa paisagem há uma janela, né? Que mostra a paisagem que está atrás na fotografia. Muito legal esse também. O Ben também faz esse tipo de coisa. E aqui mais 2, a gente já está encerrando. Aqui nessa da esquerda, não sei se dá para ver bem, que um desenho que é um estudante que ele não tem um domínio tão grande do desenho, mas ele desenha muito expressivo. E é uma coisa que eu sempre digo para os estudantes, que o desenho precisa ser expressivo, não precisa ser perfeito. Isso. Né? E do outro lado, para a gente encerrar, ai meu Deus, a outra é linda, porque era um homem sozinho, e ele arranjou uma companhia
para a pessoa não se sentir tão só. Tá vendo? Com essa imagem linda. Vamos nos despedir, Gini? Vamos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou encantada. Obrigada, Vilma, por ter me chamado para essa aula maravilhosa, né? E até o próximo encontro. Pois é, gente, eu queria muito que vocês fizessem essas atividades e pudessem compartilhar com a gente. Muito importante. Eu Eu ia amar isso. Ia ser Vamos. maravilhoso. Tchau, gente, até a próxima.